Este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Coisa linda! E eu perdido estou sem ti. Tá louco, mano! Tamo junto, meu mano, Thiago Rosa, que alegria, que prazer te receber aqui. Fala, galera, tudo beleza? Tudo na paz e tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Metanoia Podcast. Eu me chamo Marcelo Santos, é sempre uma honra, um prazer e um privilégio ter você aqui com a gente toda segunda-feira com essas lives que tem abençoado vidas, que tem mudado história e que tem virado chaves. Por quê? Aqui é o nosso lema, Tiagão. Cada ideia trocada, uma chave é virada. E nessa noite não vai ser diferente. Tenho certeza que esse papo, que essa ideia aqui vai virar uma chave em você. Você que tá chegando agora, já se inscreve no canal para você não perder nada do que tá por vir e também para você já consumir os conteúdos que estão disponíveis para você, tá certo? Aqui mesmo nesse canal a gente tem todas as abas, tá? Quando você clica aí na aba de vídeos, você vai pegar ali cortes específicos dos nossos convidados, né? Quando você vai para a aba de ao vivo, você assiste a conversa, a entrevista na íntegra, completa. E nós temos também a nossa aba de shorts, que são os vídeos mais curtos. Ou seja, o Metanoia Podcast está aqui para abençoar a gente que gosta de consumir conteúdo de todo jeito. Ah, tem gente que gosta de consumir conteúdo mais curto, médio, longo. Tiagão, você gosta de consumir conteúdo que é mais longo, médio, curto? Como é que você... Que Cara, tipo de pessoa que consome que tipo de conteúdo? Eu consumo todos. Médio, longo, uma hora médio, outra hora longo. Quando eu olho uma coisa assim, eu acho interessante, aí eu tô assistindo, cara. Independente do tamanho. Na verdade, os cortes, eles são nessa vibe, né? Tipo assim, eles te levam a consumir o conteúdo completo. Acho que essa é a maior intenção de ter um corte, porque geralmente é o que eu faço também. Se bem que eu já sou o cara do longo, né? Assim, você vai no longo. Tem uns podcasts específicos que eu já acompanho. Então, quando eles soltam, mano, eu vou lá, já coloco o longo sem ver corte. Mas quando é um podcast desconhecido, que eu não conheço, e eu vejo algum corte ali interessante, eu falo, pô, peraí. Sim, é claro que aqui, né, um trecho interessante ali é importante. Eu também me fixo nisso aí. Mas eu também gosto de ver tudo, cara. De verdade. Se eu achar um assunto legal, eu vou assistir até o final. Assim, tipo, já era. Sem cerimônia. Mano, dá uma olhadinha pra câmera aqui. Dá uma boa noite pra galera. Pessoal que tá acompanhando a gente aí. Boa noite, galera aqui do Metanoia Podcast. Eu sou o Thiago Rosa. É muito bom estar aqui com vocês, meus seguidores que estão ali também no Instagram. Migra aí pro YouTube e tamo junto. Ó, um prazer estar aqui, Marcelão. Obrigado pelo convite. Nosso, e a ideia é que esse bate-papo aqui realmente vire uma chave aí na sua vida e mude a sua história de alguma maneira. Muito bom. Tiagão, todo convidado que vem aqui pela primeira vez, mas já tô tomando a liberdade. É Tiagão, já logo em casa, né? Mas o convidado que vem aqui pela primeira vez, a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho da história, né? Até a gente chegar em algumas outras perguntas. Poxa, sua história de conversão, se você veio de um lar cristão, se você veio de um berço evangélico, né? Como a galera costuma dizer, ou não, como foi seu encontro com Jesus, como o evangelho te alcançou de alguma forma, se você pode compartilhar essa parada com a gente. Claro, é um prazer compartilhar a minha história. Eu sou filho de pastores, né? Meu pai, na verdade, começou a ir pra igreja, eu tinha 5 anos, minha mãe um pouquinho depois. Então, não me lembro muita coisa de antes da igreja, eu lembro mais da igreja pra frente, né? Então, assim, ali na igreja, meu pai, ele era obreiro de uma igreja lá em São Paulo, a gente veio de lá, veio pra Suzano no ano de 2000, mas a gente vem de lá. Então, o meu berço, assim, é igrejas, eu cresci na igreja, fazendo louvor, tocando, mas, na verdade, assim, Marcelão, eu era gago, né? Tipo, mano, eu era muito desafinado, né? Sério, tipo, velho? Muito, mas, assim, hoje, graças a Deus, tô bem melhor, velho. Não, mas é o seguinte, de fato,
Eu era gago mesmo, tá ligado? Mas mano, assim... E você fez um gago bem gago mesmo, gago mano. Ficou perfeito. perfeito, velho. Não, se você conhecer meus pais, eles te contam a história, assim, mas eu era gago, cara. Gagão e Mano, assim... isso daí já é louco. Como que o gago, de repente, e deixou de hoje ser gago? Exato, eu falo normal, né? Assim, eu creio que foi assim... Creio não, né? Foi um plano de Deus na minha vida. Tudo, desde o começo. Eu recebi uma palavra, eu tinha os 5 anos de idade, eu recebi uma palavra do pastor Jorge Linhares. Em 2018 eu conversei com ele sobre isso, tive a oportunidade de ministrar lá, e acabei conversando com ele sobre essa palavra, porque ele foi a primeira pessoa que, de fato, disse para mim, disse para os meus pais, esse menino aqui, ele foi chamado para música, ele foi separado para isso, e é isso que ele vai fazer. Talvez ele passe e vai passar coisas difíceis na jornada, na caminhada dele, mas ele vai crescer nisso, porque Deus tem um plano na vida dele nesse sentido, no sentido musical da coisa. E eu sempre digo que música é uma ferramenta maravilhosa que Deus colocou na nossa vida para atingir pessoas. Então, dentro da minha história, eu cresci na igreja, mas teve uma época que eu fiquei muito tempo fora da igreja, né? Por quê? Eu tive uma decepção amorosa, que foi o que me levou, foi um gatilho para eu colocar a culpa em Deus. E automaticamente, na mesma época, eu recebi uma proposta para trabalhar em cruzeiro, né? Deixando bem claro, gente, que desviar não tem nada a ver com o cruzeiro, tá? Foi problema meu. Há muitas pessoas trabalhando em cruzeiro, cantando, que estão lá numa boa. Mas profissionalmente e tal. Foi uma coisa minha, então eu estava revoltado mesmo naquele período. Fiquei por muito tempo fora da igreja, né? E o que acontece? Essa estada fora da igreja me fez enxergar algumas coisas que eu não enxergava vivendo só dentro. Também não estou falando para as pessoas, não arrume desculpa para sair da igreja. Sim, mas foi uma assim, experiência isso é minha história. Que você precisava passar, né? Precisava, cara, porque assim, a minha saída me fez enxergar o quanto Deus me ama. Olha que coisa louca. Até o título, eu estava brincando aqui com o Marcão antes, o título do primeiro clipe, que é A Cruz Não Foi em Vão, tem a ver com essa saída da igreja, só que Deus me deu antes de sair. Então, assim, é umas coisas doidas, cara, porque eu cresci na igreja, me tornei ali, na época eu virei o baterista, legal que Deus faz na vida da gente. Eu não era ninguém, virei baterista. Eu era o baterista da igreja, e de baterista eu comecei a cantar, né? Eu tinha primos que cantavam, então sempre me incentivaram a seguir esse caminho. E quando eu saí da igreja, eu já saí como cantor profissional para trabalhar em navio de cruzeiro, enfim. Já tinha um talento, Já tinha um talento, tinha gravado trilha sonora para novela, essas coisas. E, cara, eu decidi viver minha vida. Só que mesmo eu decidindo viver minha vida, Deus sempre fazia assim, ó. Sabe aquele lance da paternidade de Deus? Velho, uma vez eu tava cantando, e uma música que não tem nada a ver com a igreja, eu tava cantando uma música do Lionel Rich, e num cruzeiro. E uma senhora chegou em inglês e falou pra mim, ó, menino, não dá pra cantar se Deus não tiver assim, se Deus não tiver na voz. Não dá pra cantar assim se Deus não tiver na voz. E eu vi isso diversas vezes, mesmo estando fora, decidindo viver minha vida. E assim, a frase que eu usava era essa aqui, cara, que eu não me orgulho dela, mas eu falava assim, Deus já me usou demais, agora é a minha vez. Olha isso. Olha a audácia que o ser humano chega. E o amor de Deus, ele, mesmo com essa audácia toda, cara, ele é constrangedor, porque ele nos encontra, sabe? Deus me encontrou, cara, lá no cruzeiro. Só resumindo pra você entender. Não, pode ir lá, mano. Cara, eu tava lá no cruzeiro, vivendo tudo errado, como eu já contei aqui pra você. Só que teve um dia que foi diferente. Eu tava todo errado. Eu virei, bebi muita coisa, né? Usei muita coisa. E não me lembro de nada. Não me lembro. Quando foi isso, é na virada do ano, tá? De 2013 para 2014. Quando foi 4 e pouco da manhã, eu acordei no banho. Acordei com a roupa do show, todo de branco, aquele show da virada e tal. Um pouco sujo aqui no ombro, de vômito. Eu falei, cara, o que aconteceu, né? Aí algo veio assim, abre lá a porta do banheiro e olha a sua cama. Cara, quando eu abri, era pra eu ter morrido, velho. Igual esses artistas aí que já morreram, né? Janis Joplin. Enfim, que morreram nessa vida de overdose, de coma alcoólico. Só que o mais louco nessa hora Deus me deu uma visão, assim, na mesma hora. Deus, mostrava o diabo vindo com a minha cabeça e acusando, assim, ó, seu filho aqui, ó, o que ele fez agora, o que ele tá vivendo, eu tenho direito sobre ele. Só que aí, Deus vinha com a cruz vazia, cara. Isso, sim, me arrepia de falar, cara. Deus falou, não, você não tem direito sobre ele, porque eu mandei o meu por ele. E aí, adivinha, muitos anos antes disso, Deus tinha me dado uma música chamada A Cruz Não Foi em Vão. Nessa hora, a música fez sentido para mim. Que não fazia sentido. Na época que Deus me deu a música, eu falei, por que eu tô cantando isso? Minha vida tá tudo bem, cara. Tô vivendo tudo certo.
tá tudo em paz aqui, por que Deus que eu tô cantando isso? Né? Tipo, a música fala, só um pedacinho pra você entender, só, a música fala assim, ó, quantas vezes pensei em parar, aí eu cantando, pensei que não iria suportar a dor, mas na época tava tudo bem, e eu aqui, ó, quantas noites passei sem dormir, e eu aqui, meu Deus, eu não iria me levantar. Eu falava, Deus, por que eu tô cantando isso? Tá tudo bem na minha vida, e vinha. Então vi o sol brilhar, vi tua mão me sustentar, e cantando ali, meu, ouvi tua voz dizer, morri pra te salvar. Eita, João aqui, né? Deus enviou seu filho. Aí eu cantei isso. E na época que eu escrevi não tinha o menor sentido, porque eu falava, Deus, tá tudo bem. Por que eu tô escrevendo isso? E assim, eu escrevi essa música numa circunstância totalmente inesperada, porque eu fui cantar, não. Um pastor amigo meu que prega por aí me ligou, Tiago, você tá fazendo o que hoje? Eu falei, pastor, hoje eu tô tranquilo. Pode fazer um fundo musical para mim? Vou pregar numa igreja em Guarulhos, você leva seu teclado lá, você faz um fundo para mim? Eu falei, tranquilo, e fui. Fiz o fundo para ele, cantei uns louvores lá. No final, um jovem procurou e falou, Tiago, seguinte, escreve num papel assim, ó, cruz não foi em vão e guarda no teu bolso. Deus vai te dar uma música. Cara, no outro dia, a música veio, eu tava tomando banho, veio assim, pum, sabe quando você sai do banho correndo, sim, pega violão, pega tudo, veio pronto. E aí, eu sei que eu contei de trás pra frente, eu tenho essa mania às vezes, mas assim, pra você entender, na hora, agora voltando lá de 2013 pra 2014, a música fez sentido, falei, meu, era isso. Porque Deus tá lá no futuro, cara. Às vezes a gente tem essa preocupação com o futuro, mas Deus já tá lá. Entendeu? Ele sabia que eu ia passar por aquilo. Aí, você me ouvindo agora, você pensa assim, nossa, Thiago, parou por aí, né? Não, na verdade, não. 2 dias depois, eu tava lá no Cruzeiro, fazendo shows. Sim, isso depois da experiência que você teve. Isso, 2 dias depois de quase morte. Uau. Dessa experiência de visão, que eu tive como alcoólico lá. E já era 2014. E aí, assim, cara, é difícil segurar a emoção pra falar sobre isso pra mim, porque é meu 2º aniversário, entendeu? Porque eu olho assim, eu falo, Deus, o Senhor me deu uma chance. Quantos não tiveram essa chance que eu tive, sabe? Quantos queriam falar sobre isso? E hoje não tem forças para continuar. Então, que eu sirva, em nome de Jesus, de força para alguém que está assistindo aqui, para alguém que está escutando a gente. Porque 2 dias depois, cara, a mão de Deus ela é incrível, a paternidade dele é demais, cara. Eu estava lá no teatro, sentou um senhor, numa das primeiras fileiras, ficou assim para mim. E eu falei, cara, que esse cara tá me olhando tanto, né? Que estranho, tá me encarando. Será que eu tô devendo aí? Aí eu falei, não, que estranho, o cara tá me olhando. Só que antes de abaixar a cortina, ele fez assim, ó, preciso falar com você. Em português, eu, puxa, quem que será? Desci, dei a volta lá, saí por trás do teatro. Quando eu cheguei perto dele, ele pegou meu ombro e falou, e aí, Thiago, tudo bem? Eu falei, de onde o senhor me conhece? Ele falou, eu não te conheço não, mas o Senhor dos Exércitos me mandou aqui, apontou o dedo na minha cara. O dedo do profeta. Apontou o dedo na minha cara. Eu sou muito grato pela vida dele. Hoje ele virou meu 2º pai. Cara, apontou o dedo na minha cara, falou o seguinte, você veio parar aqui por isso, 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 isso. Falou todas as decepções que eu tinha passado, enfim, que eu tinha colocado a culpa em Deus e tal. E lembrando que decepção amorosa é assim, nunca a culpa é de um só, né? Eu tive meus erros, a outra pessoa teve os erros dela. Mas assim, cara, eu fui pro fundo do poço. Pra você, de alguma forma, marcou demais, né? A pessoa conseguiu ali viver a vida dela, mas pra você... Pra mim foi um golpe muito duro na época. Cara, que louco. E aí ele virou pra mim e falou, é o seguinte, pra você saber que é Deus que tá falando com você, há 2 dias atrás você ia morrer. Aí mexeu comigo. Que foi o dia da experiência que você teve lá. Ele falou, quer mais? Você não disse que Deus já te usou muito? Você vai ver a partir de agora como é que ele vai te usar. Quer mais? Desse jeito. E não é assim, não era aqueles irmãos do Coque, do RTT, é assim, é na ideia aqui. Aí ele falou o seguinte, Thiago, você está de pé por causa da oração de 2 pessoas. Um é o Donizete, falando do meu pai, cara. Ele é pastor. Meu Deus. E o outro é a Marileide.
ela é missionária, que é a minha mãe. Eu falei, cara, nessa hora, sem brincadeira, tava todo mundo olhando, eu ajoelhado no teatro lá, chorando. No meio do teatro? No meio do teatro. Ajoelhado lá chorando, falando, Deus me perdoa, não é? O que eu tô fazendo da minha vida? O que é isso? Isso não é o meu lugar. E ele falou, Deus permitiu você estar aqui, para você foi bom. Para mim, na época, foi um refúgio. Porque eu não precisei, de fato, encarar aquilo que eu estava vivendo tão de frente, assim, né? As pessoas onde eu estava não me conheciam, então era mais fácil lidar com a situação. E ali Deus veio com um renovo tão grande, cara, que, assim, só Ele para poder pegar alguém que está vivendo no lixo mesmo, porque é o que eu vivia. Por mais que eu estava nos melhores lugares, nos melhores pontos turísticos do mundo, você vive no lixo, porque quando você deita a cabeça no seu travesseiro, você está sozinho. Você vê que você não tem ninguém. E eu tinha me afastado de Deus, pior ainda. Além de estar longe da minha família, eu estava longe do meu pai, né? E aí esse pastor, que ele é pastor, é o pastor Carlos Mendes. Inclusive eu mandei uma mensagem para ele, porque todas as vezes que eu sei que eu vou contar a minha história, eu sinto essa necessidade de falar para ele, porque ele foi porta de Deus. Ele é lá de Recife, ele me deixou o telefone dele e falou, Thiago, quanto tempo falta para o seu contrato aqui acabar? Faltavam 6 meses, ele falou, ó, cumpra o seu contrato, que o homem tem que ter palavra. Olha só, tal. cara. Quando você acabar esse contrato, me liga. Beleza. Acabei o contrato. Cadê o telefone dele? Perdi. Na época, meus pais estavam em missão numa cidade da Bahia. Eu falei, eu tenho que contar essa história pro meu pai. Aí vim para São Paulo, peguei um voo, fui para Bahia, encontrei meus pais, contei tudo que eu vivi para ele, meu pai, a gente estava orando para você. Enfim, não tenho que falar dos meus pais, né? Suporte espiritual desde criança, sempre tive. E ali, falei dessa experiência, né, desse pastor, do pastor Carlos, que chegou para mim e falou, vamos tentar achar ele, enfim. Fuçando ali na internet, na época era mais Facebook, encontrei uma pessoa em comum, que ele é de Recife, que mexe com o negócio de quarteto. Falei, você conhece esse pastor? Falou comigo assim, 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 assado. Ele falou, conheço. Eu tenho o telefone dele. Me deu o telefone dele. Nisso eu liguei. E agora, eu tô te contando aqui, já vai começar a parte da restauração. Isso. Porque tudo isso que eu vivi, eu fui restaurado em tudo. Sim. E aí, de repente, eu liguei para ele e falou, ô, Thiaguinho, tudo bom, meu querido? Que ele só chama Thiaguinho. Cara, você tá onde? Eu falei, eu tô na Bahia. Ele falou, vou mandar um voo para você, vem para minha casa amanhã. Enfim, peguei o voo no outro dia, fui para Recife, cheguei na casa dele e ele falou, descansa aí um pouquinho. Quando você estiver acordado, a gente vai conversar. Enfim. Pediu para descansar porque o negócio vai ficar estreito. Descansa o lombo aí. Descansa o lombo que o negócio vai ficar estreito. O chicote vai estralar. Mas aí, cara, o que acontece? Eu descansei. Na hora que eu acordei, ele chegou com o violão e falou, canta alguma coisa pra gente aí. Aí eu comecei a cantar aquela música assim. Não compreendo os teus caminhos. Sabe essa música? Essa é demais, né, mano? Mas te darei a minha canção. Cara, a gente começou a falar em línguas, eu e ele. Se deixasse, a gente tava lá até hoje, velho. Nossa, cara, começamos que assim, loucura. foi um renovo de Deus assim. A gente estaria lá até agora, cara, falando em línguas. Aí ele falou pra mim, Thiago, você precisa renovar sua aliança com Deus publicamente. E eu quero que você faça isso na minha igreja. E todo ano eu posto essa foto dele orando na minha cabeça. Porque foi em junho, né? Foi acho que no 6 de junho. Até eu postei o mês passado de novo essa foto no meu Instagram. E aí ele orou, eu confessei Jesus de novo. E aí cantei aquela música depois. Quero voltar ao início de tudo. E ali, ele virou pra mim e falou, Thiago, a partir de hoje começa um novo Thiago. Uma nova história. Nossa. O que Deus fez na sua vida não se compara ao que vai acontecer a partir de agora. Eu falei, amém, pastor. E nisso, a gente estava saindo para jantar. Na época, eu namorava uma moça que não era brasileira. E aí ele virou para trás, o olho dele encheu de água, assim. Ele falou, Thiago, eu não sou de falar nessa área, até porque é muito ruim invadir essa área de alguém. Mas essa moça que você está namorando, não é ela para você. Sem você perceber, Deus te usou para gerar alegria na vida dela. Porque você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa para frente, você é brincalhão e tal. Eu falei, amém, pastor. Eu recebo essa palavra. Passado alguns dias, esfriou mesmo aquele sentimento. Eu liguei para essa moça, falei, olha, não acho que não vai rolar mais a gente e tal. Enfim, terminamos. E aí, nisso, ele tinha falado para mim, Deus vai preparar alguém para você. Vai preparar não, já preparou alguém para você que vai completar aquilo que você já é em Deus.
Nossa. E que essa pessoa só tá orando te esperando. Aí vai vendo. Pouco tempo depois eu conheci a Renata, a minha esposa. E a Renata estava num propósito de oração para Deus mandar alguém para a vida dela. E ela estava num propósito de oração, orando com uma amiga, que é super minha amiga e que é super amiga dela, e a gente não sabia. Que doideira, cara. Um do outro, assim, né? Enfim, eu fui para uma festa do avô dela, que, né, a família deles é muito conhecida aqui, a família Porgato. E chegando lá a gente se conheceu, assim, a gente já se conhecia de vista, de falar oi e tchau, mas a gente se conheceu de conversar. E ali a gente teve uma primeira conversa, falei, acho que é aí, né? Deus está fazendo alguma coisa. Enfim, e você sabe que o processo de volta, né? De uma vez você fica santo, você fica bom, você vai voltando, né? Você vai largando os velhos costumes aqui, uma coisa ali. Eu estava largando as coisas aos poucos, não estava ministrando em igreja nenhuma, estava frequentando, mas estava largando aos poucos. E quando eu conheci a Renata, que é minha esposa, eu falei, cara, agora é isso. Preciso ficar raiz de novo e essa é a vida que eu vou viver novamente. Eu preciso ser o que eu já fui um dia em Deus. E aí, cara, eu abri mão de tudo, a gente começou a namorar. E nisso, eu tinha ganhado dinheiro lá fora. Só que Deus falou, você vai perder tudo. Você vai ficar com vontade de voltar para onde você estava. E eu comecei a morar na casa da minha irmã de favor, porque meus pais não estavam aqui. Aí eu preciso agradecer a Deus pela vida da minha esposa, cara, porque foi onde eu fui ferido. E a primeira frase minha para ela foi, você vai querer namorar comigo? Eu tô falido. Eu não tenho mais dinheiro, não tenho mais nada, não sei nem o que eu vou fazer. Nem dar aula de canto eu queria mais. Ela virou para mim e falou, eu também tô quebrada. E é por isso que a gente vai vencer junto. Eu vou te dar a mão, a gente vai vencer junto. Sabe qual foi o nosso primeiro rolê, mano? A gente saiu a pé aqui. Lembra do Marquinho do dogão ali? A gente comeu um dogão lá, um só e dividiu no meio sem refri. Nossa, cara. Um cara que tinha andado o mundo inteiro. Mas Deus falou pra mim, eu vou te ensinar a depender de mim. Entendeu? Você vai entender o que é depender de mim. Confia. Vai até o final. Cara, eu falei, rapaz, essa mulher tá comigo mesmo. Tipo, ela veio aqui comer um dogão. Um dia traz ela aqui, cara. Tem uma história de vida. Não, muito bom, vamos armar. E aí, cara, eu falei, não, essa mulher. Aí, nisso, uma aluna me ligou, ex-aluna, né? Tiago, tô sabendo que você tá no Brasil de novo. Você não quer dar aula pra mim? Eu falei, puxa, não tava muito afim. Mas eu falei, tô precisando da grana, né? Tô precisando. Eu falei, eu vou dar aula. E eu ia dar aula na casa, né? E aí ela falou assim, ó, traz a Renata aqui, queria conhecer a Renata. Olha como que Deus faz certo. Levei a Renata na aula, a Renata me viu dando aula. Ela falou, Tiago, posso te falar uma coisa? Você não pode parar de dar aula, cara. Eu nunca vi ninguém dar aula assim. Com esse amor, com essa paixão, sabendo o que tá falando, gostando do que faz. Eu falei, pois é. Aí nisso eu comecei a dar aula de novo, cara. Quando eu vi, eu comecei a dar aula numa escola aqui em Suzano. Aí bombou de aluno, eu era o professor que tinha mais alunos. Alguns anos depois eu saí da escola, comecei a dar aula sozinho numa sala para mim. Bombou de aluno também. E hoje a gente está com a escola, para honra e glória de Deus, né, que é o La Música. E assim, se você olhar de onde a gente saiu, né, cara, que loucura, para o que Deus está fazendo até hoje, você fala, não tem como não ser ele. Meu Deus, mano. Aí a gente se casou, enfim, foi tudo um processo. Se você olhasse, a gente não tinha dinheiro para fazer nada e Deus foi só fazendo. Tem coisa que eu olho e como que eu fiz isso? Eu não sei como eu fiz. Entendeu? Mano, porque doideira. Eu entrei na dependência de Deus mesmo, assim, 100%. E tem uma coisa que eu conheço um filósofo muito importante que diz isso, que é o filósofo Bispo Júlio César Vertulo. Conhece? Esse é o bravo. É o bravo, hein? Eu tenho o prazer de ser pastoreado por ele. E ele fala uma coisa que eu sempre repito isso por aí, replico, porque isso marcou minha vida, o que ele disse. Ele disse assim, o pior erro do inimigo foi ter colocado um preço na gente, né? Porque Deus, sabendo quanto a gente vale, mandou Jesus para pagar o preço. Então Deus olhou e falou, o problema é o preço, eu pago, porque eu sei o valor que uma alma tem, que uma pessoa tem. Então hoje eu entendo o valor que eu tenho diante de Deus, o valor que as pessoas têm diante de Deus. Então eu olho para todo mundo hoje e falo, eu preciso replicar esse Deus. De alguma forma, seja em alegria, seja brincando com alguém, seja levando a paz na vida de alguém através de canções. Porque Deus é perfeito, cara. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso.
E olha de onde eu saí, entendeu? Tiago, você é perfeito? Eu não sou, nunca serei. Só quando eu estiver lá na glória. Mas, cara, eu tô tão feliz em Deus que eu acho que, assim, o sucesso é independente do financeiro, é independente de quantos likes eu tenho, de quantos números eu tenho. Porque quando eu chegar na porta do céu, ninguém vai me chamar pelo arroba. Vai chamar pelo nome, mano. Deus vai te chamar pelo nome. Que é isso, mano. Porque assim, Deus não usa personagem, certo? Deus usa pessoas. Pessoas, mano. Eu sou um cantor, claro, é a minha função. Deus me chamou para isso, é meu propósito, né? Porém, eu sou o Tiago. Eu sou uma pessoa. Entendeu? Então, é o que eu falo. Até nas situações mais difíceis hoje eu aprendi a agradecer a Deus. O ano passado, 2022, exatamente um ano atrás, e nesse mês que eu estou vivendo agora, foi um mês bem difícil para mim. Porque eu comecei a ter crise de ansiedade, coisa que eu nunca tinha vivido. E, cara, a ansiedade na época me paralisou, velho. Emagreci, tá falando pro nosso amigo Jó. Eu emagreci, acho que 16 quilos em 14 dias. Nossa, eu não comia, cara. Aquela sensação de desespero, de sufocamento. Só que aí eu podia entender uma coisa até nisso. Deus estava me parando para olhar. Falou, Tiago, você só está fazendo. Você sabe o que você está fazendo? Pare e veja. E o mais louco é que 15 dias antes de eu viver tudo isso, eu tinha ido para Rondônia ministrar. Eu estava com o Bielzão lá, com a Isadora. E, enfim, eu estava abrindo os eventos dela e em algumas igrejas eu preguei. Quando eu vi, eu estava pregando nessa área, fazendo apelo e tal, e as pessoas vindo. E o pessoal com depressão sendo liberto, curado. 15 dias depois eu voltei e quem ficou ruim? Eu. Mano. E aí, nisso, esse pastor Carlos, olha só que coisa, ele me ligou, falou, Tiago, ele não sabia de nada. Falou que você está vivendo não é uma retaliação, porque retaliação é quando você faz uma coisa, você está em pecado, você vai querer fazer e você não tem autoridade. É uma contestação, porque você mexeu num vespeiro e muitas pessoas foram libertas. Fica firme que isso aí é para a glória de Deus. Enfim, eu fiz minha parte, procurei medicina, fiz o tratamento que precisava fazer. Eu ia perguntar para você, cara. Eu fiz. E eu acho que Deus deixou os médicos para isso. Eu fiz todo o processo. Então, uma coisa que eu falo para quem está enfrentando isso. Cara, anoitece, mas também amanhece. Entendeu? Do mesmo jeito que vem, vai embora. Porque, cara, a gente